Alguns assuntos, eles nunca morrem, eles sempre vão se moldando, mas sempre estão presentes na política brasileira. E aqui nós vamos falar novamente da ditadura, mostrar as perguntas e os questionamentos dos jornalistas do passado, para a gente comparar com o que está acontecendo hoje. Vamos falar sobre ditadura e liberdade de expressão. Eles vão falar da ditadura do passado. Eu quero que vocês analisem. Está acontecendo a mesma coisa agora no Brasil com a ditadura do STF? E vejam como funciona na prática. Como ele vai falar aqui, nos palanques, todo mundo é a favor da democracia ou da liberdade de expressão. Mas fora das câmeras, por debaixo dos panos, não é bem isso que acontece. Nós todos sabemos que sem uma imprensa livre não existe democracia, assim como a democracia não existe sem uma imprensa livre. E há várias maneiras de se calar a imprensa. Não é só com a censura que durante muito tempo, na ditadura Vargas e também na ditadura militar, calou a imprensa brasileira. E hoje na ditadura do STF, que quer calar a imprensa, não é? Há várias maneiras de se calar a imprensa, eu dizia. O que é, candidato Leonel Brizola, que o senhor acha desses políticos que nos palanques defendem a liberdade de imprensa completa, total, e dos seus gabinetes telefonam para os donos de jornais, para os donos de veículos de comunicação, para pedir que não sejam divulgadas notícias, declarações que lhes sejam desfavoráveis? Antes era uma ligação. Olha, será que você pode fazer esse favor para mim? Eu te dou isso, em troca eu faço aquilo para você. Hoje não, é na lei ali, ó, na canetada. Bum! Tira do ar. Não pode. Ah, vem responder aqui. Vem, eu te dou 24 horas para você me falar o que você quis dizer sobre isso. É nesse nível hoje. No seu governo, o senhor pretende garantir plenamente a liberdade de imprensa? Bem, cumpre que se esclareça que qualquer interferência junto aos meios de comunicação, se com o empenho de sonegar ao público qualquer informação, claro que foi uma iniciativa sem o meu conhecimento. Agora, sempre, eles nunca sabem, né? Aconteceu isso, não tô sabendo, nem vi. com o propósito de esclarecer os editores que estão nessas funções para deformar, para discriminar, claro, procuramos aliviar a carga de discriminação que temos nós. Por que não ver que todo o sistema dos meios de comunicação no Brasil fazem parte de toda uma superestrutura que está comprometida com este modelo econômico? Eu, na minha avaliação, com a minha experiência que vem de longe, se a imprensa brasileira tivesse sentado o pé na hora que implantaram a ditadura, não se mantinha a ditadura. A mesma coisa acontece agora. Muitas das imprensas, né, e Globo, e a gente está falando até de SBT, Folha de São Paulo, Estadão, os maiores jornais e televisão do Brasil, apoiam os discursos de Alexandre de Moraes, as loucuras, a invenção do golpe. Justamente por isso, é disso que a gente está falando. Se a imprensa realmente fosse verdadeira, batesse o pé, a ditadura caía. E é assim que é implantado uma ditadura. Quando algumas são compradas, e aí comprada no sentido de realmente valores, né, de aquilo que eu falei num outro vídeo, do governo pensar 2 vezes sobre o imposto de renda, reduzir um pouquinho o valor do imposto, ou contribuir um pouquinho mais dando dinheiro para aquela televisão, entende? Se lava a minha mão, eu lavo a sua. É exatamente isso que aconteceu na ditadura de antes e é exatamente o que acontece na ditadura de hoje. Alguns malucos acreditam nas histórias de Alexandre de Moraes sobre golpe e tudo mais, mas é exatamente isso. A imprensa passa pano e é por isso que uma ditadura ela se mantém ou ela se cria, justamente por causa disso. Por 3 meses nesse país, ela
cooperou. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Vocês devem todos recordar um documento que eu mostrei recentemente, de uma proposta do próprio senhor Silvio Santos ao regime militar, dizendo que queria aquelas concessões porque pretendia defender os princípios do regime. Quer dizer, sempre vai ter uma emissora, um jornal, um site, hoje, né, falando de site, que vão cooperar com esse tipo de loucura. Sempre vai ter uma pessoa que acha que aquilo é certo, ou vai se beneficiar de alguma forma com aquilo. nós convivemos. Eu tenho uma tradição de defesa da liberdade da imprensa. Eu lutarei no governo por um processo de democratização dos meios de informação. Já no primeiro dia eu quero questionar o monopólio da Globo, que isso é incompatível com uma nação livre, com uma ordem democrática. E vou questionar outros monopólios que estão usados indevidamente neste país. Benefícios cartórios que estão sendo concedidos aos meios de divulgação para o quê? Para manter este modelo econômico que levou esse país ao desastre. Levou esse país ao desastre. O futuro vai demonstrar que o sistema de imprensa e de comunicações no Brasil entrou nessa cumplicidade de um modelo econômico que está aí levando o nosso país para o atoleiro, humilhando o nosso povo, nosso país, destruindo o padrão de vida, contribuindo para enriquecer uma minoria que maneja tudo isso em causa própria. Então, democratizar o sistema de imprensa na vida brasileira. É isto que eu me proponho se amanhã for para o governo. O comentário cabe ao candidato Paulo Maluf. É bem que a gente esclareça que a pergunta do jornalista imediato, feita ao senhor Leonel Brizola, eu só estou comentando, porque da minha parte, hipótese nenhuma, em 20 anos de vida pública, nunca telefonei a um órgão de imprensa para pedir que sonegasse alguma informação. Tinha que vasculhar um pouquinho sua história. Eu não sei se teve, se não teve, se você sabe, se ele já fez alguma coisa desse tipo, deixa aqui nos comentários. Eu sou fruto da liberdade de imprensa. Isso eu só responda para ele, não para mim. Eu sou fruto da liberdade de imprensa. Mais equilíbrio. Eu sou fruto da liberdade de imprensa. Durante 20 anos de vida pública, praticamente eu fui como bolo. Quanto mais batiam, eu melhor ficava. E quero, inclusive, dar 2 testemunhos. O primeiro do seu Júlio César Mesquita, do jornal Estado de São Paulo, que recentemente, no canal Livre, Rede Bandeirantes, há um ano e pouco atrás, disse: mesmo nós de cima de pau do Maluf, todos os dias, ele nunca mandou cortar os anúncios do jornal Estado de São Paulo. Os distribuiu por todos os canais de rádio e televisão, pela mídia. O que me faz lembrar um pouco também do Bolsonaro, porque batiam no Bolsonaro. Eu lembro de fizeram uma propaganda tão horrorosa do Bolsonaro que até hoje me choca, que foi a cabeça dele sem o corpo, sim, é isso, vocês estão entendendo? Tipo, alguém chutando a cabeça dele, ensanguentada. Gente, coisa horrorosa. E ele não foi contra ninguém, ele não mandou tirar, as pessoas se expressaram, foram contra ele de todas as formas possíveis. Foi só ele sair do poder que a censura começou no Brasil. E quero dar o segundo testemunho, é da Veja, que está circulando hoje. O Dr. Caio Túlio, da Folha de São Paulo, reconheceu que um dos erros de campanha da Folha de São Paulo foi uma reportagem no domingo passado. Praticaram uma injustiça clamorosa contra mim, mas foram honestos. Eu dei uma declaração por inteiro na segunda-feira e eles permitiram que o meu desmentido face às mentiras da Folha de São Paulo tivesse o mesmo destaque. De maneira que eu, presidente da República, a imprensa pode criticar, pode elogiar, eu vou ser um homem como sempre fui, fruto da liberdade de imprensa, sem censura, não perseguirei ninguém. Quem é competente vai vencer no seu ramo. E eu pretendo que, através da liberdade de imprensa, a imprensa me ajude a governar. Porque quem tem 2, 3 mil auxiliares, muitas vezes... Seu tempo terminou, senhor Paulo Maluf. Só sabe pela imprensa que alguma irregularidade foi cometida. Então, a imprensa livre ajuda o administrador competente,
honesto, sério, a poder administrar em benefício do povo. Eu, como presidente, manterei a imprensa totalmente livre. Antes de o Lula falar, deixa eu comentar um negócio para vocês. Eu, como jornalista, eu fui influenciada a ser de esquerda. Tudo o que me ensinava, o que falava, eu já fui na USP, livros, Lenin, não sei o que lá, Marx, fui influenciada a isso. Então, eu acredito que a maioria dos jornalistas tenham esta mentalidade. Então, quando essas pessoas entram nos meios de comunicações, elas já têm uma coisa programada na cabeça delas, que era o que eu tinha. Então, elas pensam de uma forma, elas entendem de uma forma. Então, muitas vezes, esses jornalistas, a gente fala que eles são mau caráteres, mas eles acreditam nessa palhaçada. Eles acreditam nesses discursos porque era só isso que eles tinham contato. Eu, por exemplo, eu acreditava porque era só isso que eu tinha contato. Quando eu vasculhei o meu Facebook, na época que eu curtia páginas de jornais para me atualizar sobre as notícias, não tem uma página de direita. Os livros que eu lia, não tinha um livro de direita. Então eu fui emergida só nessas propagandas. E aí quando eu vou para uma emissora, por mais que a emissora me dê liberdade, e eu coloco aspas aqui porque onde eu trabalhei, ninguém nunca me falou assim, ó, fala mal do Lula, ou fala mal, sei lá, desde que eu me formei, sempre foi o Lula no governo, nunca foi outra pessoa, né? Mas, tipo assim, nunca me deram um direcionamento que era para eu falar de tal forma, desse jeito. Sempre fui muito livre, mas essa é a questão. A minha liberdade era sempre voltada para o lado da esquerda. E acontece muito, por exemplo, no UOL. O UOL, as pessoas quando entram lá, elas são de esquerdas, elas estão nesse movimento. Dificilmente tem uma pessoa que pensa de direita, eu acho que eles nem contratam pessoas que têm esse tipo de pensamento. Então todo mundo concorda com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, com os mesmos argumentos. E acontece isso, então eles acreditam, né? Não são que eles são comprados, mas é que eles são ingênuos, talvez. Não sei, mas é assim que funciona. O problema é que o jornalista Jair Borim fez uma tese depois de um estudo profundo e constatou que os meios de comunicação no Brasil são utilizados de forma indevida para favorecer as classes dominantes. Você tem de um lado todos os meios de comunicação utilizados na maioria do seu tempo, 55% do seu tempo utilizado para defender os interesses da classe dominante, dos grupos econômicos. Ninguém entrou nesse tipo de discurso de classe dominante, percebem? Todos falaram, não, eu sou contra a ditadura, eu sou a favor da liberdade de expressão. Aí vem o Lula, classe dominante, o negócio da separação, né? Esquerdista é complicado, é esse tipo de coisa, entendeu? Você tem mais 30% do tempo utilizado para defender os interesses do governo e apenas 15% a serviço do restante do conjunto da sociedade. Então, você está assumindo que hoje quem tem poder de fala sobre qualquer coisa é o teu governo. Se você está falando que muito do que se coloca nas redes é a favor do governo, é isso que já está acontecendo hoje, então. É lógico que do jeito que é feito concessão aqui no Brasil, apenas os amigos do rei são beneficiados e privilegiados. Olha só, quem é o rei? Vou colocar muitas raspas. Só estou usando essa palavra porque você usou, mas não é? Que curioso. Por exemplo, eu acho que é urgente e necessário rever todas as concessões de rádio e televisão feitas antes da promulgação da Constituição, porque ali foi feita uma verdadeira distribuição de favores em benefício, pura e simplesmente, de quem votou em 5 anos para o presidente Sarney. E, obviamente, que essas coisas não foi um ato democrático, foi um ato imposto pelo Palácio. O rei e os seus amigos distribuíram mais de 300 estações de rádio e canais de televisão. Lula, e nós temos que rever isso para poder democratizar a utilização dos meios de comunicação no Brasil. E ele não fez nada, não mudou nada. 30 anos quase no poder e não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, aquela emissora que ele era contra, que mentia, que não sei o que lá, ele simplesmente, né, se a gente pegar aquela lista de qual emissora ganhou mais dinheiro do governo, é exatamente ela, a Globo. No Brasil, nós temos que distinguir os donos dessas empresas de comunicação, na imprensa escrita, falada, televisionada, e os jornalistas, os profissionais da imprensa.
São duas entidades inteiramente diferentes. Eu vou lutar pela dignificação dos profissionais de imprensa, que eles não se transformem em simples pesquisadores e que levam suas matérias são reduzidas a nada. Apenas alguns poucos jornalistas no Brasil realmente publicam o que escrevem. Eu vou trabalhar para que haja um ambiente de mais dignificação dos profissionais de imprensa. Por exemplo, a questão da publicidade. Você chega no supermercado, compra uma pasta de dente. Ali já está embutida a publicidade. Ninguém pode chegar e dizer, eu quero comprar uma pasta de dente sem publicidade. É uma situação compulsória a publicidade. Então acontece que as grandes empresas jogam com essas grandes verbas que gozam de concessões fiscais especialíssimas e elas, essas grandes consórcios, numa economia cartorializada e cartelizada como a economia brasileira, o que acontece? Esses grupos superiores praticamente controlam a linha de orientação da imprensa porque sustentam a imprensa. Nós precisamos encontrar alternativas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas alternativas que democratizem, que abram um pouco mais o sistema. O tempo está esgotado, sobre isso. Eu compreendo, peço desculpa por isso, mas acho que Mas nós... está esgotado. Eu só Peço quero desculpas, concluir mas meu está pensamento. esgotado. Na verdade, eu acho que nós necessitamos abrir, arejar mais este ambiente no nosso país, democratizar o sistema. Não só revendo essas concessões, como também reestruturando esses grandes cogumelos de comunicações que estão aí, que estes sim, eu acho que estão criando uma deformação até de natureza cultural na vida brasileira. Os candidatos. O Brizola é engraçado, gente. Eu assisti todo esse debate e ele fazia umas colocações e, enfim, era muito engraçado. Então, todos eles prometem, mas nenhum deles, apesar que nenhum deles quem, né? O Lula tá tanto tempo no governo que eu esqueço, né? Não teve ninguém depois desses, basicamente depois desses debates. O Collor aí perdeu, aí veio o Lula e acabou. E não teve tempo de avaliar essas concessões e blá blá blá. Continua a mesma coisa. A Globo continua ganhando mais dinheiro do que qualquer outra emissora. Por mais que a emissora seja neutra, ela não vai ganhar o tanto que a Globo ganha, porque a Globo é uma das mais importantes e o governo precisa que a Globo influencie as pessoas com umas ideias do governo, né? E é por isso que ela ganha dinheiro, mais do que todas. De democracia para si. Os candidatos gostam muito de democracia para si, mas não para a imprensa. Pois é, exatamente. Eu acredito, Vilas Boas, que nós estamos aprendendo a fazer democracia nesse país. E acredito que possivelmente levaremos alguns anos ainda para aprendermos a conviver com a democracia na sua plenitude. Você sabe perfeitamente bem que pouca gente nesse país defende a liberdade de imprensa, como eu defendo. Ah! Já começou a mentir, né, Lula? Já começou a colocar as garrinhas de fora, né? Porque hoje a gente sabe que você não só não é a favor da imprensa, como você quer regulamentar, você quer dizer para a imprensa o que ela pode e o que ela não pode falar. Em toda a sua plenitude, porque acho que a imprensa é o poder de fiscalização do Estado corrupto. A imprensa é o que pode fiscalizar a atuação inadequada de um parlamentar. É por isso que você quer regulamentar as redes sociais. Tá aí, a resposta tá aí. A imprensa é que pode evitar que haja abuso de poder econômico quando há imprensa livre. Mas pode estar... Pois é. Certo, Vilas Boas, que você vai ter no meu governo a defesa intransigente da total liberdade de imprensa, porque eu acho que sem ela não haverá democracia no Brasil em lugar nenhum do mundo. Ai, meu Deus, aí você pega o discurso do Lula de hoje. Gente, é que esse vídeo tá muito grande, então eu poderia ter pegado essa fala do Lula e colocado no que ele fala hoje, de regulamentar as internets, pedir lá pro amiguinho dele, Xi Jinping, da China, para ajudar a implantar no Brasil o que a China implanta na China, o que a China, no caso, o Xi Jinping, implanta na China. Que loucura, né? E só para vocês saberem, aqui é o debate presidencial, mas teve vários. Então eu peguei as partes mais importantes que eles falaram de democracia e juntei num vídeo só. É por isso que às vezes o Lula tá sentado de um jeito, com um outro terno, as pessoas estão de formas diferentes, tá? Esqueci de falar isso no início do vídeo. O candidato diz que defende a liberdade de imprensa, de opinar, de noticiar, de fazer aquilo que julga conveniente dentro dos princípios democráticos que hoje nós estamos vivendo. Mas parece que na prática não é bem assim. Exato. Há um processo correndo na Justiça, um processo que ele moveu contra a Folha de São Paulo por uma notícia
que ele não gostou Já era assim? em relação à sua candidatura ou ao seu posicionamento político. Não é dessa maneira que nós vamos construir uma democracia com liberdade de informação. Só servem as matérias e as notícias que são agradáveis a ele? Quando não são agradáveis, processa o veículo? É a história. A conversa é uma, a prática é outra. Exatamente isso. E hoje a gente percebe muito bem, com muita clareza, tá claro, como uma água límpida, sabe? Aquela que você consegue se ver refletida nela, de que é exatamente isso que o Lula faz hoje. É isso, eu falo de liberdade de expressão para convencer você a votar em mim, mas na prática não é isso que eu vou fazer e implantar. E ele está tentando manipular e controlar a imprensa desde essa época. Então assim, né, gente, nada como ouvir o passado. Então o que é que vocês acharam desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, um beijo, até a próxima e tchau!